Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, batismo, confirmação. O item 6, catequese petrina e outros textos batismais. Então, a primeira carta de Pedro é uma grande riqueza batismal. Então, a gente pode dizer que a primeira carta de Pedro é um verdadeiro curso de batismo, né? Especificamente, 1 Pedro 3, versículos 18 a 22, nele estabelece o paralelo entre o dilúvio e o batismo, entre a arca e a igreja, entre Noé e Cristo, né? Então, o dilúvio aparece como tipo do batismo. Então, o que caracteriza ser esse tipo do batismo? Em primeiro lugar, o dilúvio purificou a Deus da humanidade pecadora. Então, a ênfase que a carta de Pedro dá pegando o dilúvio é essa purificação que o dilúvio faz, né? Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos da prisão, a saber, todos os incrédulos que outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 é o símbolo do renascer, que é depois do 7, né? Que é completude, foram salvas por meio da água, né? Então foram salvas por meio da água. A comparação da arca com a igreja, embora não apareça explícita no texto, é um dos temas preferidos dos padres, né? Porque a arca aí é esse lugar da proteção contra aquilo que é o pecado e é lavada por Deus, no caso aí. Noé, enquanto figura de Cristo, desenvolve tipo e antítipo, né? Desenvolve a primeira parte mais cristológica no texto. Cristo é com efeito o novo Noé, cabeça e primogênito da nova criação, número 8 lá, né? Que com a sua morte e ressurreição nos libertou pelo batismo pascal do velho homem do pecado e fez de nós uma nova raça, uma nova humanidade, né? Então, as águas do dilúvio são o tipo das águas pascais de Cristo, antítipo, que realiza nas águas batismais imagem a realidade da salvação. O importante dessa carta de Pedro, então, é esse vínculo, essa relação que a carta de Pedro faz, que é isso que está aí. Então, as águas pascais, elas perdoam os pecados, realiza a nova criação, realiza a nova família de Deus, né? Então, ela é imagem dessa realidade, porque isso é salvação, né? Outros textos aí, dois textos aí, interpretação ambígua, 1 Coríntios 7,14 e 15, 29 de 1 Coríntios 7,14. Paulo situa quando trata dos matrimônios mistos, pois o marido que não crê é santificado pela esposa que crê, e a mulher que não crê é santificado pelo marido que crê. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando de fato são santos. A prova de que Paulo aduz aí para a fidelidade matrimonial é mútua santificação dos esposos. Assim também como a santificação por eles acontece a dos filhos, né? Um membro que crê santifica toda a casa. Esta é a afirmação de grande consequência. O fato de Paulo una essa santidade aos pais e não ao batismo levanta a questão de saber se Paulo prescinde, nesse caso, do batismo. A resposta deve ser buscada na utilização que Paulo faz de hagios. Em termos vocabulários, ritual judeu de purificação. Com efeito, para os judeus, a santidade ou não dos filhos depende de saber se os pais se haviam convertido antes da geração ou não. Ora, o fato de que Paulo aceite isto quer dizer que considere necessário o batismo na criança ou na cristãos? Parece que não. Juntamente com
que o costume judeu, apesar do que foi dito, circuncidar os filhos no 8º dia. Se o batismo cristão substitui a circuncisão judaica, é lógico também que se pudesse batizar as crianças de famílias crentes, apesar de participarem da santidade dos pais, né? Do texto, então, não se deduz imediatamente a realizar-se esse batismo em Cristo. Então, ali eu acho creio que é como hoje a gente batiza na fé dos pais e na fé da igreja, obviamente. Então, eu acho que seria da mesma forma, né? Pai, mãe, padrinho e madrinha, que pelo seu processo ajuda na santificação dos filhos. Na 1 Coríntios 15, 29, se não for assim, que pretendem alguns para se fazer batizar pelos que morreram, se os mortos nunca ressuscitam, por que então fazer batizar por eles? O Rupert aí, que é esse sentido sobre os mortos, é colocar aquele que é batizado na direção dos mortos. Então, como que a gente entende 1 Coríntios 15, 29? Não é batizar morto, como algumas pessoas às vezes afirmam, não é batizar sobre os mortos, como se os mortos fossem batizar essas crianças, mas o primeiro tema aí é a ressurreição. Então é batizar referido aos mortos, como a gente falou de símbolo ontem, quer dizer, em referência aos mortos. Então, para entender 1 Coríntios 15, 29, é ligar esta frase de Paulo com relação ao batismo, com relação à comunhão dos santos. Então, aí sim, você batiza em função daqueles que morreram. Então, como está aí no fim, não é batismo por substituição, não pode fundamentar esse texto de jeito nenhum, tá? Então, aí vamos na próxima aí a dimensão da compreensão sistemática. Então, a vontade de Cristo. Ponto de partida é necessariamente um ponto positivo, a vontade de Cristo. As conclusões do Evangelho de Mateus e Marcos são suficientemente explícitas. Se a igreja batiza em última instância porque Cristo assim o quis. Então, essa vontade soberana do Senhor é a base de todo e qualquer sacramento. Então, esta é em cima desta vontade que o sacramento é realizado, né? Então, até para os outros sacramentos, todos eles nós vemos que a vontade salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai constituir aquilo que é o sacramento. Virando a página, por esse caminho, percebe-se pouco o interesse que há em levantar as questões em torno do batismo no nome do Senhor, o que fala os Atos dos Apóstolos. Falar no nome do Senhor é, na realidade, falar de Jesus Cristo, confessado como Filho de Deus, comunica o Espírito Santo. Então, é só uma ênfase que certas realidades lá colocavam, mas no final, batizar no nome do Senhor é batizar no nome da Trindade, que é o que está no final do Evangelho de Marcos, né? A partir da vontade de Cristo, o fato dos sacramentos da iniciação fora do campo das questões ideológicas ou da possibilidade de abordagem pluralista. Os sacramentos da iniciação cristã não são meios entre muitos para aproximar-se do Pai, que livremente podem ser assumidos pelos homens segundo seu próprio critério. A resposta clara à pergunta é: por que batizar? E simplesmente porque Cristo assim o quis. Quer dizer o quê? Se a graça age de outra maneira, e Deus, o reino, ele age de várias maneiras, todos aqueles que vos buscam de coração sincero, mas, então por que batizar? Porque Cristo assim o fez. Então, é essa vontade soberana do Senhor que nós seguimos, tá? Essa consciência original da igreja motivou teologicamente a classificação dos sacramentos de maiora e minora. Os primeiros, maiores, são aqueles nos quais consta no Novo Testamento, a vontade explícita do Senhor. Também não é necessário precisar o momento da instituição específica por parte de Cristo. Seu batismo no Jordão o situa historicamente na corrente batista.
Explicitamente diz o Evangelho de João que os discípulos de Jesus dedicavam à prática batista. Por aí se pode também dar uma resposta à interrogação da Idade Média. Como Jesus instituiu a confirmação? De fato, essa questão não havia sido levantada na época patrística, porque já havia naturalmente a ligação dos dois sacramentos, os dois eram juntos e aí não tinha esse tipo de questão, né? O itinerário banho, unção e imposição das mãos, como algumas variantes, como nós já explicamos no primeiro bimestre, era explicado como formado de um todo correspondente à vontade de Cristo. Falar de batismo no Espírito Santo é o mesmo que dizer de batismo cristão. O Conselho de Elvira, que é o Conselho Regional da Espanha, não parece ter problema algum a esse propósito quando fala em positio humanum que perficit, quer dizer, que leva à perfeição. Da mesma forma, a mencionada distinção entre sacramenta maior e minora não explicita lugar da confirmação, precisamente porque esta forma um todo com o batismo e a situa consequentemente os sacramentos, a sacramenta maior. Virando ali a página, depois dessa citação aqui de São Tomás de Aquino, mais significativa a esse propósito é a problemática situação que suscitou os reformadores do século XVI. Por quê? Na medida que a vontade de Cristo que institui, quando nós entramos, tanto do batismo quanto da crisma, quando nós entramos no ambiente da reforma, aquilo que era a vontade de Cristo, se não fosse explícita de forma clara, por palavra, uma palavra de promessa como está aí, falava o quê? É uma cerimônia que simplesmente foi a igreja quem criou. Esse é o argumento que Lutero colocava, tá? Então, não fazia parte dos sacramentos, então simplesmente caiu todos, exceto o batismo e Santa Ceia. Então, é aquela posição que a gente já falou várias vezes, nominalista, que se não tem uma palavra de promessa, não tem algo explícito, claro, então aquilo não é considerado sacramento. No final, a consequência mais clara do conjunto dessa reflexão até aqui é que volta às afirmações bíblicas. Jesus quis o batismo no Espírito como meio de fazer discípulos seus. E assim, desde o princípio, os que querem ser comunidade dos salvos se integram na salvação de Jesus Cristo para o batismo dado com autoridade para o perdão dos pecados e assim receberem o Espírito Santo. É o Senhor quem reúne os salvos em sua igreja, dando-lhes um mesmo Espírito de uma mesma forma visível, como correspondente à realidade eclesial, consequentemente de uma forma sacramental. O que quer dizer tudo isso? Na medida, como vai dizer São Tomás de Aquino, que compete de solo a Cristo, quer dizer, não foi instituído por ser humano nenhum, é Jesus quem promete o Espírito Santo sobre os apóstolos, então é ele o autor de tudo isto, tá? E ele é que quer isto, então é essa a vontade de Cristo, tanto do batismo quanto do Espírito Santo sobre os seus discípulos, é daí que vai brotar os sacramentos. Então não é instituído, como vai dizer São Tomás de Aquino lá em cima, por fulano ou por ciclano. Mas, como também continua lá, essa plenitude do Espírito Santo, que não era dada antes da ressurreição e ascensão, mas com a ida dele, a plenitude vem. Então ali também está a teologia do sacramento do crisma. Portanto, em tudo isso é a vontade de Cristo. Agora, a gente tem que lembrar sempre isso.
os sacramentos é a união, a comunhão da pessoa com a Santíssima Trindade. Nos 7 sacramentos, a ação é trina, é da Trindade. Então, claro que é por vontade de Cristo, expressa tudo direitinho, porém, os sacramentos é uma relação da pessoa com a Trindade, que reúne na comunhão que é a igreja, que é o prefácio 8, que reflete as palavras de São Cipriano. Igreja, comunhão da Santíssima Trindade. Né? Então a igreja se torna tudo isso. Então o importante em tudo isso é ver a relação como é feita. Quer dizer, é a vontade de Cristo, ela é expressa tanto por palavras quanto pelo seu agir, né? Como pelo seu agir, que aí vai pegar a unção dos enfermos. Não vai ter a palavra explícita, mas vai ter a vontade de Cristo que se expressa pelo seu agir. Essa vontade de Cristo vai expressar aquilo que é a vontade do Pai e a vontade do próprio Espírito. Então, é a vontade da Trindade expressa em Cristo, de que o homem seja salvo pelo batismo, que a plenitude do Espírito venha pelo crisma, e por aí vai. Tá? Os efeitos. Primeiro efeito, a inserção, então, no mistério pascal. Para uma reta interpretação dessa frase, inserção no mistério pascal, ter presente 2 elementos. Primeiro, o sentido do mistério pascal de Cristo. Segundo, o caráter simbólico próprio das realidades sacramentais. Jesus entrou aí, virando a página além do véu, citando Hebreus, né? Com o seu próprio sangue, como precursor, feito sumo sacerdote para sempre. Daí possa também salvar perfeitamente os que dele se aproximam. Então, o mistério terreno de Jesus se integra em seu mistério pascal, enquanto todo ele se orienta para a culminação da morte e anuncia a sua glorificação. Então, primeira visão, paixão, morte e ressurreição, paixão, sempre no sentido da vida total de Cristo. Essa paixão, morte e ressurreição, ela tem esse processo de inserir o ser humano na comunhão da Santíssima Trindade, que é. Agora, esse processo da paixão, morte e ressurreição é que a gente chama de mistério pascal, cujo cume é a cruz, como a gente já falou várias e várias vezes. A forma terrena da vida de Jesus constitui, então, um paradigma para todo aquele que vive terrenamente a vida de comunhão com o Filho de Deus, que é o mistério pascal. Né? Está claro que os sinais sacramentais são, em primeiro lugar, sinais da ação de Cristo. Precisamente por isso, os sacramentos podem ser oferecidos da graça salvífica. No caso do batismo e da confirmação, o sentido dos sinais sacramentais é o da ação salvífica incorporadora de Cristo para os homens. Por isso, os sacramentos da iniciação cristã. Então, eles que incorporam-nos ao corpo de Cristo para entrarmos em comunhão com a Trindade. Tá? Então, essa palavra incorporar aqui deve ser considerada. Mas, ao mesmo tempo, como sinais da igreja, exprimem a fé da palavra de Cristo, sua obediência à vontade manifesta por ele. E assim, para a igreja, esses sinais são memorial do acontecimento pascal, que ela celebra na ação de graça e na vocação do Espírito. Essa categoria de memorial comporta a atualização sacramental do acontecimento. Então, eu não vou entrar nisso aqui, porque nós já falamos isso várias vezes, tá? Mas o memorial, como tornar atual, como tornar presente aquilo que é o mistério pascal, ou participando da celebração assume o sinal da igreja e o faz próprio. O símbolo sacramental é, então, também seu, e a expressão pessoal dele enquanto integrado na igreja e fazendo parte dela. Esse encontro vivificante de Cristo e cada homem no âmbito da sacramental da igreja e no realismo da ação do Espírito de Deus. Então, atenção, tomando aquilo que nós falamos ontem. Tá? Cuidado quando falar dessa expressão aqui, expressão pessoal dele. Por quê? Porque no âmbito da teologia protestante, o sacramento vai ser a expressão unicamente da fé e pronto. Tá?
No nosso caso, lembrar do esqueminha que falamos ontem, de santificação e glorificação. Então, o sacramento, ao mesmo tempo, é santificação do ser humano. Então, Deus o plenifica e, ao mesmo tempo, é expressão da liberdade do ser humano ao entrar em comunhão com o próprio Deus. Então, não é uma e outra, é uma e outra. É santificação e glorificação. Então, é santificação de criar em mim um coração que seja puro, como o Salmo 50 nos diz. Então, é a graça que cria o Bará, o famoso Bará, que só tem por sujeito Deus. Então, esse cria, é Deus quem cria esse coração puro, que nós entendemos que é pelo sacramento que isso acontece. E, ao mesmo tempo, a glorificação que esse ser humano, e a expressão na sua liberdade desta comunhão. A partir dessa concepção, podemos entrar em compreensão da frase proposta: inseridos no mistério pascal de Cristo, o batismo e a confirmação. Então, não é só o batismo, são os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e a confirmação. Participa da morte e da glória de Cristo. O homem entra na dinâmica dessa representação. Então, pegar aí a etimologia da palavra para não dar confusão. E, por sua vez, destinatário da mesma. Participa da morte e da glória de Cristo, precisamente enquanto assume como própria a fé da Igreja e a confessa, ainda que seja de uma forma puramente objetiva, como no caso do batismo das crianças. Porque no batismo da criança não há o subjetivo. O subjetivo da criança é o próprio corpo dela. Né? É a própria vida dela, o soma. Né? Portanto, não existe um distanciamento entre objeto, representação do mistério de Cristo, que a gente lembra de objeto, ex opere operato, tá? E o sujeito, o homem batizado, ex opere operantes, que possa implicar uma dúvida sobre qual dos dois é o primeiro. O batismo e a confirmação só se celebram batizando e confirmando alguém, e, por conseguinte, a elaboração sacramental, ao mesmo tempo que é memorial do acontecimento, inclui necessariamente o sujeito. E eu frisaria novamente o sujeito em liberdade. Então, esse sujeito em liberdade é que vai se abrir a toda a dimensão da salvação, tá? Então, o ex opere operato não é um fato histórico de livro de história, somente, que está lá trancado na história, mas ele é atual, liturgia, momento da história da salvação, ele se torna atual, incorporando um ser humano, esse sujeito. Tá? Então, senão a gente poderia tratar o mistério pascal como se fosse um museu, como diz o Papa Francisco, né? E ele não é museu. É algo atuante na história. Tá? Como aí, ao contrário da Eucaristia, no qual o acontecimento tem alguns elementos objetivos de referência ao pão e ao vinho, consagrados, porque em si ele contém a força salvífica, em si o mistério da Eucaristia já é presença do Senhor por si, tá? Por si. O batismo e os outros sacramentos pertencem à categoria de ações e não existe a não ser como tais, quer dizer, na medida em que se age. Quando a ação é feita sobre o pão e o vinho, aquilo que é feito permanece no pão e vinho e o Senhor já está ali se dando a si mesmo na própria presença do pão e do vinho. Então, é uma presença objetiva, subjetiva. Enquanto nos outros sacramentos, enquanto se faz em torno do sujeito. Né? Enquanto se faz em torno do sujeito. Vamos pegar um outro sacramento para ficar isso mais fácil. Quer dizer, o sacramento da penitência, que eu vou dar, tem que ter sujeito para fazer. O sacramento do matrimônio tem que ter sujeito. Enquanto na Eucaristia, a própria ação sacramental, ela existe em si. Né? Percebe-se assim a força
da imagem usada de Paulo na carta de Pedro, quando fala os symptoi, enxertados na morte de Cristo, né? A celebração do batismo é como uma implantação sacramental na árvore da cruz, da qual batizados são enxertados. Então aí, Sacrosanto Concílio 7, o texto, nesse corpo e a vida de Cristo comunica-se ao crente. Então é aquela coisa da seiva, que se unem através dos sacramentos de modo íntimo e real. A Cristo que sofreu e foi glorificado. Pelo batismo, configuramos-nos com Cristo, rito sagrado com que apresenta e efetua a união com a morte e ressurreição. Quero chamar a atenção por essa palavra efetua. Quer dizer, ela realiza verdadeiramente essa união com a morte, unindo a cruz de Cristo. Como Gálatas 2,20, quer dizer, com crucificados com Cristo, nestauro, né? A incorporação à morte e ressurreição de Cristo, que se faz cada cristão no batismo, determina toda a orientação da Igreja. A Constituição Lumen Gentium recolheu em algumas fórmulas magníficas essa orientação global. A Igreja continua o seu peregrinar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Assim, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Mas encontra força no poder do Senhor ressuscitado para vencer na paciência e na caridade as próprias aflições e dificuldades internas e exteriores, e para revelar ao mundo com fidelidade, embora entre sombras, o mistério de Cristo, até que por fim ele se manifeste em luz total. Tá? Uma concretização importante deste efeito do batismo como incorporação ao mistério pascal é o sentido que adquire para o cristão toda a sua vida até chegar à própria morte corporal. O batismo significa sacramentalmente o enxerto na cruz de Cristo, como promessa da ressurreição. Logo, a vida inteira do cristão se configura como uma vida crucificada com Cristo. Assim, de fato, é apresentada repetitivamente pelos apóstolos. Jesus a havia definido da mesma forma. Consequentemente, o momento histórico no qual coincide a morte física com a realidade sacramental da morte participada de Cristo é, na verdade, o momento da plena realização do batismo. Este é a forte expressão do morrer com Cristo. Aí a palavra de Ratzinger, né? A teologia da morte é, de fato, a teologia batismal. Como a teologia batismal é a teologia da morte. A liturgia trabalha isso, por exemplo, na exéquia, quando coloca o círio pascal à cabeça do morto, né? Esse é o processo. Então, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? 1 Coríntios 7, quer dizer, eu sou do mundo sem ser do mundo. Quer dizer, eu rio, posso rir, mas não estou apegado a esse riso. Eu posso chorar, mas não estou apegado a esse choro. Porque a realidade desse mundo passa. Né? Então, esse processo é um processo de uma espiritualidade da morte, que é a espiritualidade que nasce do batismo, porque estamos co-mortos com Cristo. Então, morremos verdadeiramente com Ele. Tá? A inserção, então, no mistério pascal. O primeiro grupo de consequências organiza-se em torno daquilo que poderíamos chamar de terminus aquo, da passagem pascal. A morte ao Adão antigo, a esfera do pecado, a separação de Deus, ao reino das trevas. Essa passagem encontra-se atestada no Novo Testamento de maneira profusa. Seu testemunho é suficiente para não aceitar a ideia que procura apresentar o batismo como um simples reconhecimento de algo que já somos, filhos de Deus, ou duvida em pôr o homem em situação de distância e não santificação com relação a Deus. Entre muitos se sobressai o canto dos Colossenses, dando graças ao Pai, porque nos tirou do poder das trevas, nos transferiu para o reino de seu Filho, seu amor.
Quer dizer, toda a criação. Então, aí até aquela coisa, se nós não tivéssemos pecado, Jesus viria para se unir, sim, porque a plenitude humana é a comunhão plena com a Trindade que acontece através da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse inserir-se no mistério pascal é o cume da realização humana. É o cume porque esse é o processo da verdadeira santidade de Deus, tá? Por consequência, vem aquilo que é o próximo. A imagem da purificação do pecado utilizada no Novo Testamento não é, contudo, a mais completa, visto se trata do fruto da participação no mistério pascal. Então, muitas vezes, nós enfatizamos demais a dimensão de purificação dos pecados, mas esquecemos do E, né? A inserção no mistério pascal, se tornar filhos no Filho, essa comunhão com a Trindade é que nos perdoa dos pecados, tá? Então, esse E é importante, tá? Porque senão nós perdemos, e analisar essas duas realidades separadas, aí a confusão é maior ainda, tá? Então, que fique claro isto. Virando a página, então tem textos aí sobre a justificação do Concílio de Trento, tá? Visto que se trata de translatio, é preciso considerar também o terminus ad quem. Interessa sublinhar que se trata de dois estados para não vincular exclusivamente a situação do cristão com suas atitudes pessoais. Assim, como o não batizado, em princípio, está num status de filho de Adão, assim também o batizado, em princípio, no âmbito do status filiorum, estado de filhos, embora em determinado momento não viva de acordo com esse estado, o batismo, com efeito, não se reitera, já que Deus não se arrepende de seus dons. Uma vez configurado como filho, é a mesma, por isso que fala aqui de Adão. Eu posso fazer ações anti-humanas, eu posso negar a minha humanidade por ações, por exemplo, vilipendiando meu corpo, ou tratando mal a minha vida. Então eu estou desdizendo de ser filho de Adão, né? Eu estou desdizendo da minha humanidade. Da mesma forma, eu posso desdizer da minha filiação em Cristo Jesus. Então eu posso desdizer dessa minha filiação. Porém, da mesma forma que eu posso me demolir como ser humano, mas não deixo de ser humano, eu posso me demolir como filho de Deus no Filho, mas não deixar de ser filho de Deus. Uma vez tornado filho de Deus, e não há ação nem princípio neste mundo que eu possa deixar de ser filho de Deus, tá? Os termos regeneração, participação na natureza divina, comunhão com o Pai e o Filho, nascidos de Deus, evocam a realidade da relação do cristão com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde agora somos filhos de Deus, filhos no Filho. 1 João aí. As repetidas formas de nomear os cristãos como imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Cristo, eleitos no Filho, indicam esta vinculação entre Cristo e os cristãos. Daqui deriva também a participação com relação com o Espírito Santo, tá? Com efeito, a prova que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então aqui é uma declaração plenamente trinitária. Sois filho de Deus no Filho. Envia o Espírito do seu Filho para clamar Abba ao Pai. O que é clamar Abba ao Pai? Entrar em relação plena com o Pai, tá? Então, o batismo é uma obra trinitária, como os outros sacramentos também.
como filhos de Deus, os batizados, confirmados, são conduzidos pelo Espírito de Deus, têm o penhor do Espírito daqueles que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, penhor de imortalidade. Teodoro Monte Suécia. Na linguagem escolástica, tá? Infusio gratia et donorum aos batizados, na realidade trata-se das energias, mas vamos na etimologia, en ergon, quer dizer, ter a obra em nós, quer dizer, a obra do Espírito em nós, a ação, a moção do Espírito, né? Que o homem recebe por causa da comunhão com Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Tudo é graça de Deus, né? Por isso se fala de infusio, tudo isso infundido no nosso coração, e aí na justiça e na santidade, viver. Aí o ser humano deve viver isso. A consideração desse caráter gratuito da justificação e da condição do Estado em Cristo, que corresponde ao cristão, permite compreender também o efeito do batismo, inclusive nas crianças. A comparação com o nascimento natural, no qual o homem recebe tudo o que é e fica situado no âmbito familiar com todas as consequências, é muito adequada para comparar com a realidade com que se realiza no batismo do homem. A situação no âmbito da graça, por Jesus Cristo, toda a realidade de vida nova, para a qual tem um mérito que não tem mérito algum, pois lhe é comunicada gratuitamente. Então, da mesma forma que a criança recebe tudo do pai e da mãe, desde o ventre materno, e ela vai desenvolver tudo aquilo que ela recebeu na educação e no âmbito familiar, porque se assim não recebesse, ela morreria, tá? Da mesma forma, ela recebe toda essa graça no batismo, por isso a alegação de batizar a criança, né? É um bem maior que a gente faz, se a gente dá o bem maior de desenvolvimento dessa criança, alimentando-a, educando-a, dando afeto, da mesma forma, ela tem que crescer em graça. Por isso é dado o batismo como um bem maior para essa criança. Eu não vou esperar a criança ter 18 anos para perguntar se ela quer aprender a falar. Eu não vou perguntar para a criança aos 18 anos se ela quer aprender a comer. Eu não vou perguntar para essa criança, você quer afeto? Seria ilógico, porque isso é essencialmente humano para fazer como que Jesus lá no final de Lucas 2, quer dizer, crescia em dar sabedoria e graça, crescia em dar sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens, quer dizer, a mesma coisa eu tenho com raciocínio com relação ao batismo. Então eu não preciso perguntar para a criança se ela quer a graça de Deus, é óbvio para nós como cristãos que ela tem que viver nessa graça de Deus. Esse é o raciocínio teológico primeiro para batizar a criança. E que depois nós vamos ver toda a consequência disso. Tá? A atuação posterior do indivíduo dependerá dos dons que lhe foram conferidos, na medida que viver segundo eles. Daí que a vida do cristão seja uma vida segundo o Espírito. Essa vida segundo o Espírito é o próprio conceito do que é espiritualidade, já que é dom do Espírito que sela a configuração do cristão como filhos de Deus em Jesus Cristo. Então vamos olhar Santa Teresinha do Menino Jesus e a sua família, né? Luiz Zélia e as suas irmãs. Quer dizer, o que aconteceu naquela família? Né? Tinha problema? Tinha problema. Então, olha a própria vida de Santa Teresinha, o problema de ter nascido depois de 3 abortos, a rejeição da mãe, aquela coisa toda, a impossibilidade de educar aquela menina, a falta de leite, a manda para a ama de leite, aquela coisa toda. Mas cresceu em corpo, mas cresceu na graça. Então, essa missão dos pais de fazer aquela menina crescer em graça é a plenitude daquilo que o batismo foi feito na vida dela. Tá? Então, essa é a espiritualidade que todo cristão deveria ter. Essa é a espiritualidade. O item 3 aí vai continuar neste raciocínio. Tá?
O sacerdócio comum e a iniciação, inseridos no mistério pascal, que é o item 2, vai fazer com que o ser humano, lá conforme Hebreus 6 que nós vimos, Jesus leva a nossa carne além do véu. Jesus leva a humanidade além do véu. Na carne de Cristo, que é o véu, nós podemos aí viver plenamente essa graça de Deus. Então, nós somos sacerdotes nele. Nós queremos oferecer o nosso sacerdócio nele, que é o sacerdócio batismal. Que é a questão da prova, né? Configurados a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Tá? Então, na dimensão cristológica do batismo e da confirmação, recebe o seu fundamento e explicação numa série de aspectos básicos da vida cristã. Apenas como referência sintética, numeramos o seguinte. Então, o sacerdócio comum dos cristãos, o sacerdócio real e espiritual, em primeiro lugar, com efeito, a inserção do cristão, que é o item anterior, em Cristo, de sorte que participe de sua vida, morte e orientação para o Pai, como dom do Espírito, coloca o cristão na dinâmica existencial de Cristo. Então, se Gálatas 2,20 pode ser vivido, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, nós podemos fazer isso na medida em que participamos da vida, morte e orientação para o Pai. Nós entramos, como no ícone de Rublev, nós entramos pela morte e ressurreição, que é aquele quadrado embaixo do altar, a partir da morte e ressurreição, entramos na pessoa de Cristo pela ação do Espírito, que abre o espaço do diálogo com o Pai. Então, ali sim, nós entramos em comunhão perfeita com a Trindade. Tá? Mas o viés para entrar é o sacramento, porque a mesa ali, no ícone, é um altar. Não nos esqueçamos disso. Ora, a dinâmica existencial de Cristo é essencialmente uma dinâmica que podemos qualificar de sacerdotal, no sentido de louvor e mediação. Cristo é o sacerdote por sua própria existência de Filho de Deus e verdadeiro homem na unidade da pessoa do Verbo, porque não dá para separar o divino do humano. É mediador entre Deus e os homens. Porque lembrar, a missão primeira do sacerdote é mediação. Tá? Sua existência humana assume a atitude messiânica do servo, fielmente obediente, disposto a cumprir em tudo a vontade do Pai. Lembremos-nos que Filipenses 2, a essência do sacrifício é a obediência. Lembrar novamente da frase de São Tomás de Aquino: uma gota bastaria, porque naquela gota do sangue dele estaria toda a obediência dele ao Pai. Tá? Mas ao mesmo tempo anuncia a aliança universal, a boa notícia da salvação e do reino de Deus. E é glorificado, e é o princípio da efusão do dom do Espírito, o perdão dos pecados. A vida em Cristo do cristão, Gálatas 2,20, fruto do sacramento recebido, é o fundamento do sacerdócio comum dos fiéis. Portanto, o sacramento, o sacerdócio comum, que brota do batismo, que a gente pode chamar de sacerdócio batismal, ele é a base da espiritualidade do leigo. Tá? Ele é a base da espiritualidade do leigo. Que se é vida em Cristo, é a vida no Espírito, ele é a base da espiritualidade do leigo. Então, toda essa dimensão da iniciação cristã determina qual é a espiritualidade laical. Tá? Esse sacerdócio se refere ao oferecimento da própria pessoa em união a Cristo, de sorte que seja um culto espiritual agradável a Deus. Então, nós já vimos essa Romanos 12 de várias maneiras, e vamos rever de novo, porque aqui o tema pede, tá? Para que nós tenhamos claro tudo isso.
Exorto-vos, então já disse, toda a estrutura da carta aos Romanos. Agora, esse exorto-vos vai começar. Depois de tudo isso que nós falamos, meditamos, pensamos, agora vamos agir. Tá? Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, aqui ofereçais. Então, esse verbo aqui é um verbo perfeitamente sacerdotal. Tá? Ofereçais o quê? Vossos corpos, como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Quer dizer, hóstia vítima. Então, essa vítima oferecida a Deus, né? Esse oferecimento, tá? Este é o vosso logiquelatreia, né? Então, logos, aquilo que é essencialmente nós como humanos, no latreu, na latria, nesse culto perfeito de adoração a Deus. O culto espiritual, o logiquelatreia aí, é esse oferecer em Cristo Jesus, tá? E não vos conformeis com esse mundo, aí vem a consequência disto, tá? Então, esse culto espiritual agradável a Deus é oferecer o nosso corpo. Lembrar que corpo é o próprio ser, tá? Enquanto carne vai frisar a fragilidade humana, o corpo, quando fala disso na Escritura, o corpo vai enfatizar o ser da pessoa, tá? Do ângulo da mediação, o sacerdócio comum dos fiéis se exerce pela oração de intercessão em Cristo e com Cristo pela oração do louvor, né? E esse louvor é o próprio oferecimento da pessoa. Então não tem louvor se não tiver entrega. E também pela profissão de fé, pelo testemunho evangélico, pela transmissão da palavra de Deus, que é a própria espiritualidade leiga, né? Que vai viver na palavra, que vai viver nos atos de caridade, que são as outras duas menções da Triamúnera. O trabalho específico dos leigos, como, olha a expressão, consagradores do mundo. Então, a gente vai lembrar do que de Mateus 5, sal da terra e luz do mundo. É esse trabalho que vai dar sentido à realidade do ser humano. É explicado como exercício do sacerdócio comum na Lumen Gentium. A vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do espírito e do corpo, se forem realizados no espírito, e até mesmo as contrariedades da vida, se levadas com paciência, tudo isso na graça de Deus, converte sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então a Lumen Gentium aqui vai falar, explicitar o que está em Romanos 12:1. Aqui é a explicitação da espiritualidade do leigo. Vida conjugal, matrimônio, familiar, convívio, o trabalho, o descanso, o lazer, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia. Tá? Então, esse é o processo de santidade do leigo. Antes do concílio se pensava que o leigo não poderia ser salvo senão por uma condescendência de Deus e por ele viver numa ordem terceira ou algo assim. Então, hoje se tem claro que o leigo ele pode viver essa santidade plenamente no mundo com os afazeres, seja que afazeres for, por exemplo, a política, ou os trabalhos, seja que trabalho, seja intelectual ou trabalho físico, se unido a Cristo verdadeiramente pelo batismo, pode-se aí viver esta dimensão de santidade, tá? Esse sacerdócio comum dos cristãos, proclamando o Novo Testamento, se exerce na liturgia da igreja, tá? Sacerdócio de Cristo, então é o cume, liturgia fonte cume, e a liturgia fonte cume do sacerdócio comum. O sacerdócio comum, nesse sentido real e espiritual, pertence aos efeitos da graça, já que inclui a comunhão vital com Jesus Cristo. A relação desse sacerdócio comum com o ministério sacerdotal ou sacerdócio ministerial é um tema que não precisa ser tratado aqui. Basta recordar no mesmo sacerdócio comum dos fiéis,
Sacerdócio ministerial hierárquico, apesar de diferirem entre si, essencialmente, não apenas em grau, ordenam-se um ao outro mutuamente. De fato, ambos participam para que o mesmo do único sacerdócio de Cristo. Então, a espiritualidade do sacerdócio comum, ela é servida pelo sacerdócio ministerial, porque o sacerdócio ministerial vai auxiliar o crescimento do sacerdócio comum. Tá? Por outro lado, o sacerdócio ministerial, ele tem por base o sacerdócio comum também. Então, ninguém pode se ordenar se não for batizado, crismado e recebido a primeira comunhão. E ele vai viver para servir o sacerdócio comum e levá-lo à plenitude. Lembrando que, mesmo dentro do sacerdócio ministerial, o sacerdócio ministerial tem que cuidar do sacerdócio comum dele, né? Para crescer na santidade. Na reforma protestante, então o sacerdócio era para eles uma noção unívoca, da qual era preciso descartar, por princípio, qualquer tipo de potesta sacra que puder, porque via como algo de privilégio, né? E por isso não foi aceito, né? Não foi aceito, então se via como uma função, e que essa função não necessariamente teria que ter um sacramento. Então isso daí nós já vimos também na outra disciplina, né? Batismo com fundamento do trabalho ecumênico. Vamos pegar o último parágrafo desse item, a motivação teológica dessas afirmações, que através do próprio batismo os cristãos são levados à união com Cristo, etc. Irmãos, o batismo constitui o vínculo sacramental na unidade que ligam os que foram regenerados por ele, unidade sede integratio. Tudo isto é a base do ecumenismo. Lembra, o ecumenismo somente entre cristãos. Deve ser buscada na dimensão cristológica do batismo. Se estamos em comunhão com aquele que se fez irmão dos homens para salvá-los, significa que a nossa comunhão fraterna não deve ter limites. Daí também que o batismo tem implicações éticas como consequência de sua recepção. Inclusive respeitar o batismo dos nossos irmãos separados, né? Porque afinal de contas, no julgamento final, não sabe, não vamos ser todos irmãos, né? Então, por isso tratar como irmãos. São nossos irmãos, como vai dizer Santo Agostinho. São nossos irmãos. Quer dizer, tem uma leitura no Ofício das Leituras que vai dizer isso. Mesmo que não nos aceitem, mesmo que nos rejeitem, mas nós não podemos rejeitar e nós temos que assumi-los. Por isso, Semana de Oração pela unidade dos cristãos. Essa unidade é querida e a base dela também está no batismo. Batismo e penitência, né? O sacramento do batismo, pela relação com o mistério pascal, tá? De Cristo, que é o mistério da reconciliação, tem parentesco também no organismo sacramental com outros dois sacramentos, a Eucaristia e a penitência. A Eucaristia, para começar, é o centro, né? Ela é o termo, apesar da ordem ser invertida na pastoral, mas ela é o termo da iniciação cristã. Essa vitória sobre o pecado, a Igreja manifesta em primeiro lugar por meio do sacramento do batismo. Nele, nossa velha condição é crucificada com Cristo, ficando destruída a nossa personalidade de pecadores. Por isso a Igreja professa a fé proclamar o símbolo. Reconhecemos um só batismo para o perdão dos pecados. Mas, além disso, nosso Salvador instituiu em sua Igreja o sacramento da penitência ao dar aos apóstolos, João 20, e aos sucessores o poder de perdoar os pecados. Em João 20, não está vinculado ao batismo aquele perdão. Então, toda a teologia do sacramento da penitência está ali. Tá? Se reconciliem com Deus. A Igreja, com efeito, possui a água e as lágrimas. Ou seja, a água do batismo e a lágrima da penitência, que é a frase de Santo Ambrósio, né?
A penitência já atua como base no status de filhos de Deus, e mesmo da igreja, e por isso não falamos a propósito dos efeitos de regeneração, mas sim de reconciliação. Porque nascer de novo, regenerar é nascer de novo. Nascer de novo você nasce uma vez só, nasce 20 vezes. Né? Então você nasceu uma vez só pelo batismo. Reconciliar, a gente lembra do quê? Do filho pródigo. Então aquele que é filho, ele não foi embora, perdeu tudo, mas não deixou de ser filho. E quando ele volta, por isso no abraço, o filho não vai falar: não sou considerado mais teu filho, mais teu servo, porque no abraço já foi considerado filho novamente. Então, por isso é o sacramento da reconciliação, da volta do filho ao pleno relacionamento com o pai, tá? Já a reconciliação não se trata aí de nova criatura, mas o retorno à comunhão familiar. Por isso, para entender esse texto aqui, é Lucas 15. Então, pega o filho pródigo, dá para entender. Uma coisa é o batismo, filho, regenerado, somos filhos de Deus. Outra coisa é quando perde deixa de lado essa filiação, tenta jogar lá fora, ao voltar, reconciliação, volta à comunhão familiar. Aí a questão dos servos ali e da chamada do filho mais velho. Contudo, devemos ressaltar, com o processo penitencial foi na história atualmente uma espécie de repetição do catecumenato. A atenção mais intensa à palavra de Deus, oração, jejum, etc. Para quê? Para escrutar as exposições, para que possamos conhecer, verdadeiramente entender as nossas disposições, são elementos mesmos catecumenais e penitenciais, que é a própria espiritualidade do tempo quaresmal, como nós já falamos. É que o caminho do regresso faz sob o olhar do Pai, que acolheu o seu primeiro filho, fruto da sua misericórdia no nascimento. Então, qual a relação entre batismo e penitência? A relação é regeneração e reconciliação. Tá? Então, regenerados, nós somos filhos, voltamos novamente ao convívio com o Pai. Batismo é só um batismo para o perdão dos pecados, tá? Mas esse perdão pode ser feito para fazer com que a pessoa retorne à comunhão familiar. Lembrar que lá no início o problema dos lápises, né? Daqueles que renunciavam à fé quando sob a ameaça do martírio. Então tinha todo o drama de não poderem mais voltar à comunhão, e aí todo o desenvolvimento da teologia do sacramento da penitência foi feito para mostrar, não, deve haver um caminho de retorno, né? Deve haver esse caminho de retorno, porque assim Jesus deixou a sua igreja. Iniciação cristã e experiência espiritual. Finalmente é preciso acentuar como a dimensão cristológica do batismo e da confirmação ilumina diversos e importantes aspectos da vida cristã, como a vida espiritual, o esforço ascético e a orientação moral. Todos esses elementos da vida cristã poderiam ser considerados como uma visão superficial, como fruto da atividade livre do homem, ou de seu princípio ou até peculiar caráter de situação psicológica. Contudo, a partir da constituição sacramental do cristão, advertimos que em todos os casos o princípio de cada um desses elementos é dado sacramentalmente pela incorporação a Cristo, o dom do Espírito. Nós vivemos hoje num neopelagianismo absoluto. Então, vida espiritual muitas vezes é uma vida de um intimismo espiritual desequilibrante. Esforço ascético é um esforço jansenista, orgulhoso, de querer a própria salvação por si mesmo, tá? Num egoísmo, num individualismo delirante. E numa orientação moral pode cair num moralismo, num puritanismo estéril, tá? Orgulhoso. Então, Pelágio está vivo na medida que a graça é só acréscimo. A graça é só acréscimo. Vida espiritual é só sobre a dimensão sacramental. Esforço ascético tem que ter a dimensão espiritual como base, e a graça, obviamente, e a orientação moral brota da vida unida a Cristo, tá?
Por isso a ordem do catecismo, né? É o credo, a palavra da fé, os sacramentos, que é a dimensão sacerdotal, e por fim vem os mandamentos, que é a dimensão da ação caritativa, que é a dimensão do agir cristão da vida em Cristo. Inverter isso, ou tirar a dimensão da união pela graça do centro da história, é correr em todas as heresias que nós já vimos durante a história, de albigência a cátaros, de pobres de Leão, de jansenismo, de quietismo, que são todos delírios do orgulho humano, tá? Então, o batismo nos oferece um verdadeiro itinerário de vida espiritual, por isso a mistagogia que estamos vivendo no tempo pascal. Assim, na vida espiritual, o Espírito é o que inicia, ele inicia, não somos nós que iniciamos, é ele que inicia, ele é o mestre interior, nossas relações com Deus. O Espírito dá testemunho a nosso Espírito que somos filhos de Deus, e não nós, tá? Nós esqueceríamos no momento seguinte, e por conseguinte, se vivemos pelo Espírito, também devemos caminhar no Espírito. Então, caminhar é um processo de viver a vida reta, de percorrer essa vida reta. A vida espiritual cristã não consiste em voltar-se para si mesmo, ou numa mera valorização das realidades do Espírito, mas na descoberta consequente das energias que o dom do Espírito infunde em nossa vida. Então, vida espiritual não é intimismo. Vida espiritual não é sentimentalismo, tá? Vida espiritual não é uma mera valorização das realidades do espírito, como que espírito no contraposto de carne. Isso é uma espiritualidade muito mais pagã grega do que qualquer outra coisa. Mas é descobertas do energon, das obras em nós que o dom do Espírito infunde em nossa vida. Então, ele vai fazer essa obra em nós para que tomemos decisões imersos, ouvindo a palavra, formados pela palavra, imersos pela graça, imersos na graça pela dimensão sacramental, passamos a tomar decisões segundo Deus. E essas decisões, João 7, do seu interior brotarão rios de água viva. Rios de água viva são as obras do Espírito, o fruto do Espírito que brota de um coração unido a Deus, que é o centro da decisão humana. E isso é a estrutura de uma espiritualidade verdadeiramente cristã. Se eu rompo a primeira, da formação pela palavra, se eu rompo o segundo, eu estou vivendo algo que é orgulho, que é jansenismo, que é neopelagianismo ou qualquer outra coisa parecida. De forma semelhante, podemos falar do esforço ascético, centrado não tanto na disciplina, na renúncia de si mesmo, mas na vida consequente da crucificação em Cristo, da morte de Cristo, de morrer para as realidades, que representa para o cristão o batismo. Esse processo, os mortos ad vitam, é um processo de morte que leva à vida, que é a vida cristã, tem no esforço ascético a manifestação de sua verdade. Então não é a ascética que me vai dar a espiritualidade, mas é a minha vida no Espírito que vai pedir meu caminho ascético. É minha vida no Espírito que vai pedir para qual o esforço que eu devo fazer, esforço, penitência, qual o esforço que eu devo fazer para me unir a Cristo. Isso não é retórica. Essa ordem ela é obrigatória. Se eu inverto isso aí e achar que no meu orgulho eu posso me santificar pela penitência e vou escolher a minha penitência qualquer, sem estar no Espírito, isso é orgulho. É o que Santa Teresa fazia com as monjas melancólicas, né? Quer dizer, aquela monja que passava mal porque fazia penitências absolutamente desequilibradas, se violentava de uma certa maneira, que era mais fruto do orgulho do que de espiritualidade, ela fazia essas freiras comer, porque isso daí, os êxtases, isso daí não era a vinha de Deus.
Isso daí era fruto do orgulho humano. Tá? Então, essa ordem que nós já falamos tem que ser seguida. Tá? Mas a base desse esforço é sacramental. Isso é dado por Deus na visibilidade do batismo. Então, o batismo é a base da nossa espiritualidade. Quanto à vida moral, é claro que o cristão não tem como princípio de atuação somente os princípios da ética, da legalidade, da espontânea consciência, pois tem a própria realidade de filho de Deus, movido pelo Espírito, iluminado pela palavra. Então não é como uma ética qualquer, o cristianismo não é uma moral, tá? A moral brota da vida no Espírito. E não pensar que o cristianismo é apenas um esforço moral. Isso seria reduzir o espírito à carne. Dessa forma, a vida inteira do cristão está sob a graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, João 15 está sempre no nosso ouvido, esse sem mim nada, esse nada tem que ressoar o tempo todo. E que se adiantou pelo batismo e pela confirmação, a tudo que nós podemos fazer ou pensar. Então, nesse processo todo, o que nós temos que ter à frente é qual é a espiritualidade que brota da realidade sacramental do batismo. Isso é algo que nós devemos pensar, não somente em vista de um estudo teológico, mas em vista da nossa própria espiritualidade. E a espiritualidade presbiteral tem seu alicerce na espiritualidade batismal. Nunca nos esqueçamos disso. E se a vida religiosa é viver a radicalidade do seguimento de Jesus Cristo no batismo, também tem seu alicerce lá. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.